Então vamos para o método hipotético dedutivo, o que eu comecei a falar e parei de falar, né? No método dedutivo, né? Esse método ele parte de princípios, parte de premissas pequenas premissas, né? Que vão se juntando, numa sequência de atos, né, preliminares, em pequenas premissas, né, eu vou deduzir através dessas pequenas premissas, eu vou deduzir algo ao final. Eu vou deduzir uma premissa, vou ter uma premissa maior juntando as premissas menores. Como assim, professor? É algo indutivo, que me induz, que me leva a crer que algo de errado não está certo. Algo certo não está errado. Olha que coisa, né? Parece uma brincadeira, mas é verdade, né? O método indutivo, por conta de observação de pequenos fatores, me levam a crer que algo pode ser desta maneira. Esse método é o método da polícia por excelência. Qual a polícia? Investigativa. Qual a polícia? A polícia não só investigativa, mas a preventiva também trabalha esse método, né? De certa maneira, de certa forma, esse é um método, né, que também é muito utilizado também em ações penais, né? Método hipotético dedutivo, o método da hipótese que deduz, que por indução me leva a crer que algo é assim, me leva a crer que algo é assado. Esse é o método da investigação. Depois que eu utilizo esse método e mando para o judiciário, aí tudo bem, lá vai ter uma dialética, lá vai se utilizar um método dialético. Mas antes disso, o método ele é hipotético dedutivo, né? Ele é até inquisitório. O que é inquisitório? Não fica buscando contradição, não fica buscando nada contrário à sua tese, que é a tese hipotética dedutiva. Professor, melhora isso aí para a gente aí. Traduz isso. Dá um exemplo prático. Vamos à prática. Como eu falei disso, vou falar novamente, né? Um cidadão, né? Cidadão que tem direitos e deveres, né? Parado, meio-dia, aquele sol escaldante, né? Mas não desse friozinho que está fazendo agora, não. Meio-dia de 21 de setembro. 21 de setembro não começa a esquentar? Esquenta, hein? Setembro esquenta, hein? Outubro esquenta muito. Dezembro, então, vixi, né? É muito quente, né? Então, setembro, outubro, novembro, e ele está lá com a jaqueta de couro, óculos escuro, gorro, né? No sol, meio-dia, parado, né? Daí tudo bem, mas não é estranho? Então, eu tenho a primeira premissa que me leva a crer que algo de errado não está certo. Um cidadão no sol, com a jaqueta de couro, gorro, óculos escuro, né? Tá, a primeira premissa. E passa um veículo, para, cumprimenta, conversa, para 2, passa, conversa, tal, para 3, para 4, para 5, para 10, para 20, e eu observo esse movimento, né? Uma pessoa muito importante deve ser, né? Bem relacionado, pelo menos, né? 20 veículos é muito bem relacionado. Então eu observo que algo também aí, numa segunda premissa, algo também parece que não bate com uma realidade comum. Correto? Também não está muito comum essa situação. Segunda premissa, eu falei, algo de errado, de certo, algo de errado não está certo nessa situação. Segunda premissa. E aí, ao observar essas duas premissas, eu falo, bom, eu vou lá nessa pessoa perguntar o que está acontecendo, né? Eu tenho direito de fazer isso? Não tenho, mas eu vou só perguntar. E perguntar não ofende, né? Eu, como autoridade policial, vou lá e pergunto, tá tudo bem aí, cidadão? Precisando de alguma coisa? Só que ao me aproximar com a viatura, né? E a polícia, quando se aproxima, é daquele jeito, né? Né? A viatura chega, treme, né? Quando chega perto, ele corre. Terceira premissa. Bom, aí correu, aí eu já fiquei desconfiado. Essa terceira premissa me leva a crer que quem não deve não teme, e o contrário também é verdadeiro. Quem deve teme, e se teme corre, e se correu, né? Se correu, vai ter que explicar por que correu, mas por que correu. E aí eu tenho essa terceira premissa. Percebem, pessoal? 3 pequenas premissas, né, que me levam a crer que algo, me induzem a imaginar que aquele cidadão pode não estar na prática lícita de um fato. Vamos verificar que fato é esse. E eu corro, e ele corre, e eu corro, e ele corre, e ele entra dentro da casa dele. Eu estou narrando uma situação verdadeira, não vou citar nomes, né? E ele entra dentro da casa dele. Quando ele entra na casa dele, a polícia entra junto. Pode entrar junto? É legal? Tem mandado? Mandado é de mando, né?
Mandado é ordem, é mando, né? Tem mandado de busca e apreensão? Não tem mandado de busca e apreensão. Mas eu entro junto. Quando eu entro junto, que eu pego, dou aquela revista, eu pego ali uma trouxinha de maconha, cheiro, mãozinha queimada e tal. Quarto elemento, quarta premissa, né? Isso é um fato real, estou descrevendo um fato real, só não posso citar nomes, né? Quarta premissa. Aí a polícia poderia entrar? Não. Mas a partir do momento que entrou e pegou o objeto ilícito, que é a maconha, legalizou o que? A busca. Aí o flagrante, né? O flagrante criminal, né? O flagra, né? O crepitar, o queimar ali da ação, o ato flamejante, né? O flagrante, né? Ele torna o ato que parecia ilegal, ele torna o ato legal. Professor, e se não achasse? Se não achasse, aí eu tenho um outro artigo do Código de Processo Penal, 244, chamado de fundada suspeita. Por que fundada suspeita? Por conta das premissas que eu citei anteriormente. Quais as premissas que eu citei anteriormente? Jaqueta de couro, gorro, óculos escuros, no sol, mais de 20 veículos, e aí eu me aproximo com a viatura policial, o cidadão corre. Quando ele corre, né, aí eu fico com uma fundada suspeita, 244 do Código Penal. Então, é ilegal a abordagem? Não é ilegal a abordagem não é ilegal. Confirma-se por 3 premissas, né? Quando ele corre, ele torna legal a minha ação, porque se ele não corresse, eu conversava, perguntava, o que você está fazendo aí, tal, e acabou, podia parar por aí. Poderia fazer uma revista? Posso, por conta da fundada suspeita, não é? Porque não é normal esse tipo de atitude, não é normal esse tipo de situação. Então seria uma abordagem legal. Não achando nada, tchau, cada um segue sua vida, tá tudo certo. Mas a partir do momento que eu confirmo, né, e aí torno legal o flagrante com a apreensão do entorpecente, né, maconha, no bolso do cidadão, dentro da casa dele, aí isso me autoriza agora a fazer uma revista geral na casa. Com mandado ou sem mandado? Sem mandado. Para que mandado se eu estou diante de um crime, né, descrito na legislação especial? Não preciso de mandado, né? É legal a busca na residência sem o mandado porque existe um flagrante delito, ao contrário do que algumas pessoas estão falando por aí. Mas isso não procede do ponto de vista da doutrina, do ponto de vista do direito, do ponto de vista da legalidade, né? E aí eu faço as minhas buscas e aí eu localizo, né, o tal do relógio. Já ouviu falar em relógio? Quem sabe o que é relógio? Eu aprendi isso por esse processo, eu não sabia o que era relógio. Aí tem uma balança de precisão, relógio. Bom, então localizei o entorpecente, localizei o relógio, não localizei, fiz a apreensão do celular, né, do telefone celular, na diligência, e vamos para a delegacia. Pensamento, pessoal, método hipotético e dedutivo. Então, qual a primeira hipótese? O sujeito, o cidadão, que está lá parado, né, de uma atitude suspeita, de uma forma suspeita. Aí um amplo relacionamento, parece um artista de televisão, toda hora para um carro, não é? E nem é McDonald's, nem é drive-thru, mas toda hora para um carro, não é? A terceira premissa menor que me leva a crer que algo de errado não está certo é o fato de que a autoridade policial, ao se aproximar, o indivíduo corre. E aí, correndo, isso me leva a uma fundada suspeita do ponto de vista da legalidade. E aí eu faço a abordagem, encontro o entorpecente. Quatro premissas menores. Essas 4 premissas menores é o método dedutivo e indutivo. Eu sou induzido, sou levado a crer, por dedução, que ele está ou usando entorpecente ou vendendo entorpecente. Qual a diferença de vender entorpecente e traficar? É que a venda, o comércio, é lícito e o tráfico é ilícito. Tráfico de entorpecentes, ilícito. Tráfico de mulheres, ilícito. Tráfico de crianças, ilícito. Tráfico, né? Tráfico de escravos, ilícito. Então, quando eu me refiro ao tráfico, eu falo de uma conduta ilícita, uma conduta ilegal, né? Então, essa conduta ilícita, essa conduta ilegal, essa conduta de tráfico, né, eu deduzo pelo método hipotético dedutivo. Olha que interessante, né? Falando
dando o exemplo, clareando. E aí vai para a delegacia de polícia. Quando chega na delegacia de polícia, né, o que o delegado faz? Né? Ele conversa, ele interroga, ele entrevista, ele verifica os objetos, ele interroga os condutores do flagrante, as testemunhas do delito. Professor, o policial pode ser testemunha de um crime? Pode. Mas como que ele vai testemunhar no crime, sendo que o crime é, né, sendo ele um combatente do crime, um combatente do delito, ele estando na operação, ele não vai ter uma tendência aí até de não falar a verdade? Tem essa tendência. Ele pode fazer isso? Pode, às vezes até faz, né? Mas ele mente, ele aumenta? Pode acontecer. O processo penal ele é inquisitivo, né? Ele é interrogatório, não tem contraditório e ampla defesa no processo penal. O método aqui é o hipotético e dedutivo, não é um método dialético, não é o método da unidade de contrários, das teses da defesa. Existe defesa em inquérito penal? Não tem, não existe. É possível? É possível. Posso fazer? Pode fazer. Vai valer? Não vai valer. Não vai valer, né? Ah, professor, mas aí eu não tenho direito, então, a contraditório? Não estou dizendo que não tem direito, estou dizendo que não é a hora, não é o momento, não é a fase de agir com contraditório e ampla defesa no inquérito. O inquérito é inquisitório, ele é investigativo, ele decorre do flagrante ou da investigação. Ao final do inquérito, o delegado de polícia, a autoridade civil, vai, né, verificar os elementos, as hipóteses, as premissas menores, as 4 premissas menores que levará o delegado a crer que ele vai deter aquele sujeito por tráfico ou por uso. Na primeira fase do processo penal, vigora o fator sociedade. Na dúvida, se favorece a sociedade. Isso é a invenção do Ministério Público, mas é válida, né? Não é errado. Significa dizer que indúbio pro societar. Na dúvida, a sociedade. O que a sociedade pensa em tese? Pensa que se na dúvida, vamos botá-lo na cadeia para deixar que o juiz, isso o delegado, para deixar que o juiz resolva se vai ser tráfico ou uso. E qual é a outra premissa menor que a justiça utiliza-se para verificar se é tráfico ou uso? Quantidade, local, situação, emprego, antecedentes penais, né? Tem antecedentes? Não tem antecedentes. Não tem nem multa de trânsito, nome limpo, tudo bonitinho, né? Uma situação favorável, parece que é usuário. É usuário? Ah, mas a quantidade que prendeu, 1 quilo, pô, esse usuário aí... 1 quilo, um tijolo, né? Desse tamanho o negócio. Não, esse usuário aí. Mas depende, né? Depende. Tem usuário que compra 1 quilo, mais até, né? Depende do usuário. Mas não me parece que é esse tipo de usuário aqui, não. E aí eu faço, né? Por hipótese de dedutivo, utilizando o método hipotético dedutivo, faço um relatório, né? Faço uma análise junto às provas e faço a síntese e mando para o Ministério Público, eu, delegado de polícia, pelo método hipotético dedutivo. Ok, pessoal? Tranquilo, método hipotético dedutivo, fácil, né? Então, tende a superar as limitações dos métodos dedutivo e indutivo. O método dedutivo parte de princípios considerados indiscutíveis para chegar a conclusões gerais, apenas utilizando a lógica formal. Então, eu utilizo uma lógica formal. Qual é a lógica formal? Essa junção de pequenas premissas menores, né? 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu concluo algo de forma geral. E como eu concluo algo de forma geral, eu não condeno. Eu acho que, em tese, ele está na prática do tráfico de entorpecentes. Mando para o Ministério Público. O Ministério Público pega, analisa e faz uma resenha crítica, né? Acho que ele está traficando por esses motivos que o ilícito doutor delegado de polícia me indicou, né? Tudo indica, né, que há indícios de autoria e materialidade. Materialidade, o entorpecente. Autoria, a conduta. E aí eu ofereço a denúncia, eu denuncio este autor desse delito para o juiz criminal.
e aí inicia-se a ação penal que corre pelo método dialético. Agora é outra história, agora muda tudo. Agora é tese, antítese e síntese que será a sentença ao final do processo.